Muito bom dia para você que está nos assistindo. Está começando mais uma edição do Manhã em Foco, aqui na sua Foco On TV, onde você fica informado sobre as principais notícias do mundo, do Brasil e aqui do nosso Amazonas. E para começar o Manhã em Foco de um jeito especial, a gente começa por ele, Coronel Menezes, com o quadro Menezes Sem Filtro, para fazer análise política e falar sobre os principais assuntos nacional. Boa tarde, Dani. Bem? Boa tarde, Coronel. Boa tarde a todos os nossos internautas. Hoje, segunda-feira, 16 de março. Segunda-feira, um dia após o Oscar, né? É verdade. Falando em Oscar, o senhor gosta de cinema? Porque ontem foi a premiação do Oscar do filme brasileiro, O Agente Secreto, e ele não levou nenhuma estatueta, né? Inclusive, perdeu o de melhor ator com Wagner Moura, né? É. Quem lacra, quem não lacra. Não, na realidade, o Jordan, né, ganhou e foi merecido, essa que é a realidade. E o Wagner Moura, infelizmente, não obteve sucesso nesse filme, lá, com o Oscar, e a vida que segue, entendeu? Eu, particularmente, eu gosto de filme, gosto de cinema. Ontem eu lamentei a ausência do Champagne, que realmente ele ganhou o Oscar, mas não pôde comparecer, fez um trabalho belíssimo num filme assim que tem um enredo na parte militar. E é isso daí, a vida que segue, né? Tem os lacradores que vão ficar chorando aí com relação a esse prêmio, mas a realidade é o seguinte, né? O Jordan ganhou e foi muito bem, eu acho que foi merecido. Sim, e desde sexta-feira o Bolsonaro, né, apresentou uma piora na sua saúde e tudo mais, e ele ainda segue internado em Brasília, né? E o estado de saúde é grave, né? Eu me pergunto, assim, na sua opinião, esse objetivo, será que seria matar o Bolsonaro? Porque, no mínimo, a prisão domiciliar é que ainda não foi concedida, né, ao ex-presidente. Dani, a gente sempre vem falando isso há pelo menos 2 meses, essa que é a realidade. O presidente, com a idade dele, vai fazer agora, dia 21 de março, 71 anos, já foi operado mais de 10 vezes no mesmo local, que é aqui nessa região do estômago. Ele merecia a prisão humanitária, no mínimo isso. Merecia, em função das comorbidades que ele tem, ele merecia estar sendo acompanhado por familiares, por enfermeira, por um médico, ali de pronto para que ele pudesse ter a sua saúde restabelecida da maneira mais rápida possível. E isso não é nada de incomum, não é nada de anormal. O presidente Collor está numa situação semelhante a ele. Nós temos outras pessoas que estão na mesma condição, mas infelizmente a falta de sensibilidade do ministro Alexandre de Moraes, que levou isso a uma escala pessoal, está conduzindo o presidente a essa atual situação. E a realidade é o seguinte, né? É um desgaste muito grande que o presidente está tendo, porque ele não está sendo assistido, digamos assim, corretamente, essa que é a realidade, lá na Papudinha, e ele vem se degenerando a cada dia que passa. E agora, o que aconteceu foi exatamente isso. Chegou num ponto que trouxe essa situação. Ele ainda está na UTI, não tem expectativa de sair. Essa broncopneumonia bacteriana, ela está sendo muito forte. A gente ora, já pedindo nas redes sociais, torce e pede nesse momento a sensibilidade de todo o povo brasileiro para que a gente, junto em oração, possa pedir ao Pai o pleno restabelecimento da saúde do presidente, porque ele não está passando nesse momento por uma boa condição de saúde. Essa que é a realidade. Sim, e se encaminhando para o final do nosso quadro, né? Nesse sábado o senhor participou do Governo Presente, onde o vice-governador, o Thadeu de Souza, estava comandando o evento. O senhor acha que o Thadeu de Souza, né? O senhor acha que ele pode ser um nome da Federação União Progressista para a disputa do governo do Amazonas? Com certeza, isso é uma possibilidade. Foi a primeira vez nessa 33ª edição do Governo Presente que o vice-governador Thadeu de Souza, ele
ele passou a ser o protagonista, né, desse evento. Então ele foi muito bem recebido, o ambiente estava lotado, muitas lideranças políticas, o povo de toda aquela região ali também, ou seja, a coisa estava, o ambiente político em si estava muito bem, muita gente, e o vice-governador, ele se pronunciou muito bem, falou dos avanços do governo Wilson Lima. Em síntese, é uma decisão que o governador e a sua equipe, incluindo o Tadeu de Souza, deverá tomar até o dia 4 de abril, no fechamento da janela partidária. Então, tudo pode acontecer. Essa aqui é a realidade. Eu não tenho dúvida que o governador Wilson Lima vai lançar um candidato a governo, vai lançar um candidato ao Senado, vai fortalecer a sua base no Congresso e também irá fortalecer a sua base aqui na Assembleia Legislativa, estando ou não à frente desse processo. Essa aqui é a realidade. E o vice-governador Tadeu de Souza, ele é um excelente nome para disputar o governo do estado do Amazonas. Então vamos esperar, né? É isso aí. Até abril para a gente ter uma certeza. Esse final agora de março, Dani, a chapa está quente na política. Cada dia que passa, ela vai esquentando mais. São novos atores que entram para a disputa, seja do Senado, do governo, né? E aí, depois que terminar a janela partidária, só deixar um spoiler para você que está nos escutando, tem a formação das chapas. Aí vem aquela novela dos vice. E aí é outra parada. Quem vai ser os vice, quem será o primeiro suplente, segundo do Senado, e por aí vai. Esse jogo só para lá na primeira quinzena de agosto, quando efetivamente vai terminar as convenções, e aí nós saberemos realmente quem serão os verdadeiros atores que irão concorrer em todo esse processo político deste ano. Certo. Muito obrigada, Coronel, pela sua presença, tá bom? Até amanhã para você também. Deus nos abençoe. E para essas e outras notícias, além dos bastidores políticos, você pode acompanhar também pelo Foco no Fato. Acesse o Instagram e também o site, onde você vai ficar muito bem informado sobre as políticas nacional e também da nossa região norte. Vamos agora para o nosso cenário internacional. Vamos falar sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde ele considera adiar a sua viagem à China para pressão sobre o Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump, ele considera adiar a sua viagem à China, que está prevista para o final desse mês, porque ele tem como um objetivo pressionar Pequim para cooperar a uma coligação internacional destinada a reabrir o fluxo de petroleiros, né, onde até o momento está fechada. E o Ministério de Pequim, através do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que a diplomacia entre os chefes dos estados continua em andamento, né, e que a comunicação sobre a visita de Trump ainda vai se decorrer ao passar do tempo. Né? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ele participou de reuniões com autoridades chinesas em Paris para desbloquear negociações comerciais. A prisão de Trump, ele busca também incentivar outras nações a enviarem navios de guerra para a região. A China é considerada um parceiro estratégico devido à sua dependência do petróleo do Golfo. O conflito e a interrupção do estreito têm impacto direto nos preços do petróleo globalmente, né? E aqui no Brasil temos de tudo. Temos Oscar, temos política, temos atração musical que lotou estádios. Bora falar sobre o Oscar, né? Infelizmente, o Brasil encerrou a sua participação no Oscar 2026 em Los Angeles sem nenhuma estatueta. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, chegou à cerimônia com 4 indicações: melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator com Wagner Moura. Outra indicação brasileira veio com Adolfo Veloso, na categoria melhor fotografia pelo filme Sonhos de Trem.
Mesmo sem vitórias, a participação destaca o reconhecimento internacional da produção cinematográfica nacional. E agora, uma notícia sobre política que tem impacto direto na pré-campanha presidencial. PL pagará 2 milhões para advogado cuidar da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O PL contratou o advogado Tracy René para orientar a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. O contrato é de 2 milhões de reais com atuação entre janeiro e julho de 2026 e inclui orientação sobre publicação, discursos e interação do senador. O advogado terá a responsabilidade de filtrar publicações para evitar conflitos com a Justiça Eleitoral, além de orientar o senador em entrevistas e eventos públicos. E na saúde, a atenção do ex-presidente que se recupera em Brasília. Bolsonaro deve permanecer 1 semana na UTI após infecção pulmonar. O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília, devido a uma infecção bacteriana nos pulmões. Ele recebe oxigênio via catéter nasal, dieta pastosa e realiza fisioterapia respiratória e motora. Na última sexta-feira, Bolsonaro foi atendido pelo SAMU com febre alta, queda de saturação e calafrios. Na manhã de domingo, ele apresentou estabilidade e melhora na função renal, mas os marcadores inflamatórios se mantêm elevados, né? E agora vamos falar sobre segurança. Em São Paulo, aconteceu o show do Luan Santana no Allianz Parque. E teve suspeitos presos e teve 5 homens presos pela Polícia Civil em São Paulo, com 95 cartões bancários e 3 maquininhas de pagamento em torno do Allianz Parque, onde teve o show. A ação da Polícia Civil resultou de denúncia sobre a movimentação suspeita próxima ao estádio e todos os suspeitos foram presos e também todos possuem passagens por delitos patrimoniais. E vamos agora focar no nosso Amazonas. Vamos com temas locais, com temas que impactam a vida de todos nós, desde segurança até cuidados com os nossos pets. Os agentes do IBAMA sofreram uma emboscada em operação na terra indígena. 5 agentes do IBAMA foram emboscados em Manicoré, no sul do Amazonas, durante uma operação contra a extração ilegal de madeiras. O veículo dessa equipe foi incendiado, mas ninguém foi ferido. Aproximadamente 30 pessoas armadas atacaram os fiscais que precisaram se esconder na floresta. A madeira extraída ilegalmente é comercializada na região da Vila Santo Antônio de Matupi, no quilômetro 180 da rodovia Transazão. A investigação busca identificar os autores do ataque e conter a exploração ilegal, que é uma das principais causas da degradação ambiental na Amazônia. E para os concurseiros de plantão, o FAM abre concurso para cargos técnicos administrativos. A Universidade Federal do Amazonas abre concurso para 28 vagas em nível médio e técnico, com provas agendadas para o dia 10 de maio. As vagas incluem assistente de administração, técnico de laboratório em diversas áreas, técnico em tecnologia da informação, contabilidade e enfermagem. Os aprovados poderão atuar tanto em Manaus quanto no interior do Amazonas. As inscrições são feitas pela internet entre 12 e 6 de abril, com a possibilidade de isenção de taxa. E agora, atenção para os motoristas. A obra do complexo Passarão altera trânsito na Avenida Coronel Teixeira. A partir de amanhã, terça-feira, a Avenida Coronel Teixeira terá um bloqueio parcial para o início das obras do complexo viário Passarão. O bloqueio acontecerá no retorno próximo a um supermercado, no sentido Ponta Negra. E os agentes de trânsito eles estarão lá orientando os motoristas. O complexo ele interligará a Avenida Coronel Teixeira
a Avenida Brasil, beneficiando Compensa, Santo Agostinho e Nova Esperança. A expectativa é reduzir o congestionamento diário de cerca de 13,5 mil veículos. E o quarto complexo viário da atual gestão após José Fernandes, Márcio Souza e Rei Pelé. E agora, cuidar dos pets ficou ainda mais fácil para os tutores no Amazonas. O governo do estado lançou um novo aplicativo que reúne serviços gratuitos voltados para a proteção do bem-estar dos animais. O aplicativo Meu Pet, ele permite agendar castração, registrar animais, denunciar maus tratos e acompanhar serviços da CPET, disponível tanto para Android quanto iOS. A ferramenta ela foi lançada durante o evento do governo presente e tem como objetivo modernizar a ação a serviço de proteção animal do Amazonas. E agora vamos para o nosso lado político aqui no Amazonas. A mais recente pesquisa da Quest confirma que Eduardo Braga e Alberto Neto lideram a disputa pelo Senado. Os números mostram vantagens dos dois candidatos com presença e reconhecimento em diferentes regiões do estado, refletindo tendências de eleitorado conservador e a tradição política. Outros candidatos podem surgir nos próximos meses, mas atualmente Braga e Neto são considerados os principais favoritos. E assim a gente chega ao final do nosso Manhã em Foco. E não esqueça de acessar o site foconofato.com para essas e outras informações, também no Instagram. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã, 11h45, aqui na Foco On TV.